Olá, meu nome é Rui Gardinier, eu sou crítico de música, de cinema, e sou também pesquisador de acervos, tendo trabalhado na Cinemateca do MAN, no Tempo Glauber, e desde 2011 trabalhando no Circo Voador. Em 2011 eu fui chamado para fazer uma primeira equipe de tratamento do material do Circo Voador, do acervo do Circo Voador, no que continha, né, de fitas de vídeo com gravação de shows de 1982 até o dia presente, além de outros materiais, né, como filipetas, releases, recortes de jornal, fotografias e outros materiais. Mas até pela necessidade mais urgente, né, de preservação e pelo volume e pelo que restitui mais a experiência presente do show, do ao vivo, naturalmente a maior atenção, a prioridade foi dada aos shows, né, aos vídeos, né, de shows que estavam em suporte VHS, em suporte fita mini DV, e posteriormente, a partir de 2012, começaram a ser filmados diretamente em formato digital. Né? O suporte temporário, né, eram cartões de memória, mas desde já eram formatos digitais. As fitas de vídeo precisaram passar por um processo de higienização e, em alguns casos, tirar mofo profundo, em alguns casos só preventivo, só passar uma higienização preventiva, né? As mini-DVs não sofriam desse tipo de problema com sujidades e coisas parecidas. Enfim, procedeu-se à digitalização desses materiais, né? E a preservação das fitas, né? Mas tratando basicamente com os materiais digitalizados. Né? O intuito do acervo Circo Voador não era apenas digitalizar, mas criar uma base de dados com informações relevantes para o pesquisador. E aí nós temos um dilema, né? Porque uma coisa é você catalogar simplesmente os dados físicos. Essa fita X tal contém o show X, né? E fornecer apenas dados sumários, né? Ou então fazer uma catalogação de conteúdo mais precisa, o que, no entanto, envolve conhecimentos, né? E um tempo mais longo. Eu já tinha estado no trabalho da equipe do Tempo Glauber, que optou por uma descrição de conteúdo mais precisa, né, que fornecesse mais ferramentas ao pesquisador, como palavras-chave, né, menção de todos os intelectuais, cineastas, obras, né, presente numa carta, né, num artigo, etc., de modo a facilitar o trabalho do pesquisador e para a base ficar mais rica. Né? No caso do Circo Voador, a aposta foi saber se dava para fazer uma catalogação com o setlist, né? E com a listagem de todos os músicos presentes no palco. Fossem oficiais da banda, fossem contratados, e ao mesmo tempo participações, né? E ainda assim, e todas as minúcias, né, que um show tem. Por exemplo, num dado momento do show, né, apareceu uma pessoa e pediu um beijo para o artista. Né? A gente cataloga isso entra na catalogação, isso não entra. Né? Mas aí no meio de uma música o cara cantou uma palhinha de outra. Né? Tudo isso tentou ser contemplado, né, para que o máximo de informação relevante possível, né, fosse transmitida, né, para a base e, posteriormente, naturalmente, pesquisável. O procedimento feito, então, né, a gente estava desde o começo na feitura da base e foi a partir de um pequeno momento experimental, né, em que a gente fazia, em que eu fazia umas catalogações
do nada, do zero, sem uma estrutura pré-concebida, para tentar entender as dificuldades, né, e as possibilidades de saber se era possível, né, quanto tempo demorava fazer uma catalogação de um show inteiro, né, de uma banda com canções facilmente reconhecíveis pela letra, né, em que os músicos, né, não é que nem tipo, a Orquestra Tabajara, 40 músicos, vários contratados em épocas diferentes e tal. Né? Um grupo com 4 ou 5 membros, né, normal, enfim, uma formação basicamente estável, e vendo os desafios de catalogação. Só depois de uns 2 meses, né, de um mês e meio, com esse tipo de trabalho, deu para estabelecer, né, uma base com alguns campos de preenchimento específicos, né, naturalmente, alguns óbvios, né, data, local, né, uma vez que o Circo Voador teve, né, Circo Voador em Cabo Frio, teve SOS Circo Voador no Salgueiro e tal, então tem outros locais. Né, Arcos da Lapa, por exemplo, alguns eventos aconteceram fora do Circo Voador e depois entraram, coisas assim. Né? Preto e branco ou colorido, né? O formato, se é mini-DV, se é VHS, coisas assim, né? Básicas, e ao mesmo tempo campos de catalogação de conteúdo. Né? Eu vou colocar aqui o formulário digital. Aqui nós temos um exemplo de uma catalogação de um show do Planet Hemp, uma mini-DV, 3 fitas numa mini-DV, essa é a fita número 2, e aí você tem no registro, né, a informação de que essa é a fita 2 de 3 fitas no total desse dia, né, as datas, os dados, né, mais básicos de informação, data de realização, categoria e tal, e o setlist, né, e a lista de músicos. Você vê que aqui tem a enumeração dos músicos e o que cada um faz, né? Se canta, se toca guitarra, se toca baixo, né? O músico, eventualmente, às vezes... o cara é baterista, mas em uma música ele toca o ukulele, né? Você vai e coloca, pouco importa, bateria, vírgula, ukulele. Né? E a gente lista as participações, né? Para demarcar, né, que essa pessoa está simplesmente numa parte do show e não no show inteiro. Né? E na base do setlist a gente usa também. Ou seja, a gente percebe que, abrindo esse formulário, a gente percebe que o Seu Jorge, nessa fita mini-DV, ele só aparece participando da faixa Quem Tem Seda, né? E em que houve uma incidental, né? Essa música que é cantada parcialmente só no meio de uma outra, né? Da música Cadê o Isqueiro? Né? E tudo isso aqui colocado, enfim, depois as músicas enumeradas, né? Não na base da ordem que elas tocaram no show, mas na ordem da fita. Ou seja, a fita número 1 começa com 01, 02, 03, a fita número 2 começa com 01, 02, 03. Mas existe um caso mais complicado, que são os casos de shows mais complexos, como Rio Sem Preconceito, em que entra um artista, toca 2 músicas, vai embora, depois aparece um sujeito para fazer uma fala institucional, depois aparece um outro cantor, uma outra cantora, canta 2 músicas e vai embora. Ou seja, né? Ou então festas como Eu Amo Baile Funk, que tem palhinhas, né? Tem pocket shows de 15 minutos de cada artista, depois tem o mestre de cerimônias, que depois tem discotecagem, são lances muito complexos, né? E que ou você catalogaria cada parte, né? Só que desmembraria o todo, ou você tentaria catalogar o todo, mas ficaria uma coisa corrida, né? Muito confusa do ponto de vista da informação. Né? Então, uma solução foi que estabeleceu um outro tipo de formulário, né? Que fosse diferente do formulário do show, apenas nesse tipo, né? Que ao invés de você ter um set list, você tem um programa, né? Que lista um título e o conteúdo. Né? Pode ficar confuso, mas visualizando é relativamente fácil. Dá para ver que aqui essa é uma catalogação da Liga dos MCs,
que tem shows de outros artistas, né? Mas a dinâmica é feita em batalha, de um MC contra o outro MC para saber quem ganha, e aí vai, né? Das oitavas de final, quarta de final, semifinal, no meio, né? Tem uma outra coisa, uma outra atração, e realmente, para você restituir, né, a dinâmica do evento, foi utilizado esse formulário, né, diferente do programa, em que a gente pode fazer um time code para cada momento específico. Então, por exemplo, nesse aqui, imagens do público, né, show de Rabu Gonzalez, apresentação dos MCs que estão na disputa, e aí cada uma das batalhas, né, tá com um time code preciso. Então, se você quiser saber apenas sobre um dos MCs, né, você vai ter um acesso direto, né, ao time code preciso em que a batalha dele transcorre, né? E assim por diante, né? No Rio Sem Preconceito vai ter aí, né? Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Preta Gil, todos vão ter, né, uma pequena rubriquinha, né, com o time code do momento específico deles. E o formulário geral é sobre o evento como um todo, né? Evento intitulado Liga dos MCs, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Evento intitulado Rio Sem Preconceito, com shows dos artistas, etc, etc. Assim, é uma forma de você tornar a informação acessável de um modo muito preciso e sucinto, e, ao mesmo tempo, não perder, né, a noção do todo, né, do evento. Bom, gente, essas são as discussões mais básicas que a gente teve para fazer a base de dados do acervo Circo Voador e as soluções, né, algumas soluções que a gente encontrou para tornar o acesso à informação do pesquisador mais fácil e eficiente. Isso. Temos muito mais coisas, né, para falar, discutir. A gente faz periodicamente workshops em que a gente pode detalhar esse trabalho com maior precisão. Então, se você gostou desse vídeo, fique atento, porque quase todo ano acontecem essas oficinas de catalogação, de filmagem, etc., etc., no próprio Circo Voador, né? Enfim, ao fim dessa pandemia, esperamos que tudo volte, né, às configurações regulares. Obrigado pela atenção e até a próxima.